Glória a Deus. Irmãos, estamos estudando, expondo o livro de Neemias. Eu quero lhe convidar aí ao capítulo 5. Nós estamos em uma sequência deste livro e disse à igreja, acredito que semana passada, que quando estivéssemos ministrando aos domingos no culto pela manhã, nós estaríamos olhando para o livro de Neemias até o final dele. E nesta manhã estarei pensando com os irmãos do capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 12. Antes da leitura, deixa-me dizer uma coisa. Nós estamos nesta caminhada e nós sabemos e chegamos até aqui porque há uma compreensão clara em cada coração sobre aquilo que Neemias já tem nos ensinado desde o seu primeiro capítulo, desde aquele momento em que ele, movido pelo Senhor, ele, usado por Deus e dizendo a Deus: eis-me aqui, usa-me. Deus o usou de maneira soberana. E capítulos 3 e 4, nós estudamos acerca de uma cooperação exitosa, mútua, e nós fizemos uma aplicação à realidade da igreja. Todos nós somos instrumentos de Deus, cada qual em sua área, com a sua vocação, com o seu chamado, e nós percebemos que quando há o envolvimento de toda a igreja, de todos os membros de uma comunidade, aqui especificamente neste processo de reconstrução dos muros de Jerusalém, há um trabalho exitoso, submisso, que aponta para o Senhor, que nos revela que as nossas ações devem apontar ao Senhor Deus. Chama minha atenção que cada pessoa ou integrante daquele trabalho árduo, como estudamos, cada pessoa sabia onde deveria estar. Isso é a noção, a percepção do seu chamado. Nós sabemos, eu quero lhe dizer que há um chamado específico para cada um aqui. Graças a Deus por isso. No reino de Deus há um chamado específico. Aqui, nos capítulos 3 e 4, cada pessoa sabia qual era a sua responsabilidade de reconstruir a sua parte do muro. A importância dessa cooperação, desse trabalho exitoso, do envolvimento. Não há trabalho destacado, cada pessoa, e aqui no texto nós estudamos isso, aquele que ficava com uma parte do muro se sentia útil no reino, porque estava sendo usado pelo Senhor. E nós chegamos ao capítulo 5, irmãos. Dito isso, nós chegamos ao capítulo 5 nessa premissa de que cada um e cada pessoa tinha a mesma visão de reconstrução. Mas deixa-me dizer uma coisa: o trabalho vai bem, obrigado, caminhando. Mas é interessante, irmãos, quando o inimigo, ele não é bem sucedido em suas investidas externas, o inimigo começa a investir internamente no trabalho. Vocês entendem isso? Amém, irmãos? O inimigo começa a investir de maneira interna no trabalho. O muro estava muito bem, crescendo, desenvolvendo. Chegamos ao capítulo 5, porque, irmãos, se tem uma coisa que me chama a atenção, é que a rotina, aquilo que se torna para todos nós algo corriqueiro, comum, ordinário, é extremamente tentador para que as crises internas possam eclodir, possam acontecer. Não foi diferente aqui na realidade desta reconstrução dos muros. Algumas crises internas começaram a existir, e nós vamos perceber isso. O capítulo 5, do verso 1 ao verso 12, essa perícope, esta seção, trata exatamente sobre crises internas. E eu pensei, irmãos, sobre isso, porque o inimigo, ele é astuto. E aí, o grande líder, o homem chamado por Deus para liderar, é aquele que consegue, tema do nosso sermão, identificar e consegue resolver os problemas internos. É fácil, irmãos, é desafiador. Construção é extremamente desafiadora. Permitam-me, irmãos, nós estamos aí, graças a Deus já, antes de entrar no templo hoje, eu fui olhar os nossos banheiros, já etapa final, irmãos, lindo, bonito, potência. Mas, irmãos, a rotina, o dia a dia, nos revela surpresas. Há toda uma programação, todo um mecanismo, mas a diária, todos os dias, estando ali olhando, olha, isso aqui, faltou isso, como é que nós podemos equacionar isso? Essas demandas e esses reparos são necessários.
Neemias passou por isso. Na reconstrução dos muros, os conflitos internos começam a eclodir, a acontecer. Vejamos, do verso 1 ao verso 12, eu lhe convido a entender. Dito isso, apresentando o pano de fundo, nós entramos no capítulo 5, cônscios do que aconteceu aqui. Eu entendo o que aconteceu aqui. Olha comigo, o texto diz: foi grande, porém, o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos. Porque havia os que diziam: somos muitos, nós, nossos filhos e nossas filhas, que se nos dê trigo para que comamos e para que vivamos. Também houve os que diziam: as nossas terras, as nossas vinhas e as nossas casas hipotecamos para tomarmos trigos nesta fome. Houve ainda os que diziam: tomamos dinheiro emprestado até para o tributo do rei sobre as nossas terras e as nossas vinhas. No entanto, nós somos da mesma carne como eles, e nossos filhos são tão bons como os deles. E eis que sujeitamos nossos filhos e nossas filhas para serem escravos. Algumas de nossas filhas já estão reduzidas à escravidão. Não está em nosso poder evitá-lo, pois os nossos campos e as nossas vinhas já são de outros. Olha o que diz a palavra. Neemias: ouvindo eu, pois, o seu clamor e estas palavras, muito me aborreci. Depois de ter considerado comigo mesmo, repreendi os nobres, repreendi os magistrados e lhes disse: sois usuários cada um para com seu irmão, e convoquei contra eles um grande ajuntamento. Disse-lhes: nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos às gentes, segundo nossas posses, e vós outra vez negociaríeis vossos irmãos para que sejam vendidos a nós. Então eles se calaram, eles não acharam o que responder. Disse mais Neemias: não é bom o que fazeis. Porventura não devíeis andar no temor do nosso Deus, por causa do opróbrio dos gentios, os nossos inimigos? Também eu, meus irmãos e meus moços, lhes demos dinheiro emprestado e trigo, demos de mão a esse empréstimo. Restitui-lhes hoje, vos peço, as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais, as suas casas, como também o centésimo do dinheiro, do trigo, do vinho e do azeite que exigistes deles. Então eles responderam: restituir-lhes-emos e nada lhes pediremos, faremos assim como dizes. Então eu chamei os sacerdotes, eu os fiz jurar que fariam segundo o que eles tinham prometido. Amém. Amém, irmãos? Deixa eu explicar um pouco para vocês sobre essa realidade aqui. É interessante, irmãos, porque o que o texto quer tratar aqui é sobre usura, é sobre egoísmo, é sobre a desigualdade, também a realidade social aqui, dos que têm para uma grande maioria que não tem, daqueles que estão subjugando os mais necessitados. É interessante, irmãos, que o texto trata sobre um ataque interno que nós chamamos no texto de egoísmo, usura. O que é uma pessoa usurenta, egoísta, irmãos? O texto nos apresenta sobre isso. Ou seja, olha o que o egoísta pensa: se eu conseguir fazer com que pensem, ou que pensem em mim, ou que eles pensem como eu penso, naquilo que eu quero, eu serei vitorioso diante desse trabalho. O egoísta pensa usando apenas a sua régua, o seu querer, a sua vontade. Ser egoísta, irmãos, é se colocar, colocar a si mesmo no centro, é colocar a sua vida no centro de todas as coisas, é insistir até conseguir aquilo que ele quer e quando quer. O texto apresenta isso. As medidas de Neemias é contra a usura, é contra o egoísmo. A seção que lemos é uma exortação àqueles que podiam ajudar, àqueles que podiam partilhar, àqueles que podiam dividir, àqueles que podiam equacionar, àqueles que podiam apresentar um princípio da isonomia, àqueles que podiam trazer um princípio cristão de entender que aquilo que eu tenho eu devo partilhar, Isso foi muito bem reproduzido lá em Atos capítulo 2, irmãos. Eles tinham tudo em comum, e seja bendito o nome do Senhor por isso. Essa é a proposta de Deus, irmãos. Mas o que é que eles estão fazendo aqui? Eles estão
de forma usurenta, com usura, com egoísmo, extraindo, subtraindo, pelas fragilidades do contexto aqui. Deixa-me dizer uma coisa, irmãos, o texto que nós lemos nos apresenta algumas medidas que foram tomadas pelo líder Neemias. Ser líder, irmãos, olha aqui para mim, é tomar medidas. Ser líder é identificar problemas. Há muitos, permitam-me a expressão, identificadores de problemas. O problema não é só identificar, o problema é quando você identifica e não resolve. Neemias toma a postura de um líder que identifica e que resolve. E seja bendito o nome do Senhor por isso. Neemias serve para todos nós aqui como exemplo, como paradigma para a gente. Vejamos, eu quero destacar para a gente. Primeira coisa, o bom líder é aquele que identifica o problema. Neemias identifica o problema. O verso 1 ao verso 5, nós... Voltou. Esse é um problema que já foi identificado, graças a Deus. Não só identificado, como resolvido, irmãos. Graças a Deus. Neemias fez isso, o que a equipe da mídia acabou de fazer, do áudio. Resolveu. Não basta apenas identificar, tem que resolver. Parece até que foi combinado, né, irmãos? Graças a Deus. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, aleluia. Neemias identifica, mas Neemias resolve. Há muitos identificadores e poucos dispostos a resolver. Resolver dá trabalho, irmãos. Resolver dá trabalho. É desgastante. Neemias identifica. Vejam só, irmãos, durante o processo de reconstrução surgiram conflitos internos, conflitos sérios. Deixa eu fazer aqui um panorama para vocês. Quais eram os problemas, pastor? Vejam, os alimentos eram escassos, caros, a inflação era alta, sem contar com os tributos que os judeus eram obrigados a pagar ao rei. Muitos foram levados à pobreza nesse contexto de reconstrução, de modo que o povo, os mais simples, como todos os outros cidadãos, eles eram obrigados ao quê? A pagar o tributo. Quem não tinha o tributo tinha que tomar emprestado dos mais abastados, tinham que hipotecar as suas propriedades, porque eles não poderiam falhar diante do tributo. Imagina a agonia social, a angústia desses menos abastados, porque eles precisavam pagar, eles precisavam cumprir, as leis eram rígidas, como são rígidas em alguns contextos. Vejam, irmãos, o contexto aqui era de calamidade, de tal forma que alguns foram obrigados, porque eram permitidos aqui nesse contexto, a vender os seus filhos e filhas como escravos, para depois, tendo condição, eles iriam resgatar os seus filhos da escravidão. Imagina, querido, esse era o contexto dessas famílias. Neemias observa isso. Neemias identifica o problema. E aí o versículo 1 inicia dizendo o quê? Quando o povo padece, há um caminho do clamor. O texto diz, olha comigo, o versículo 1 inicia assim: foi grande, porém, o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos. Eu estou falando aqui de judeus que estavam oprimindo outros irmãos, estavam usando o contexto para se beneficiar, estavam usando a fragilidade econômica, irmãos, para subtrair dos menos favorecidos. É impressionante que a história se repete, os séculos passam e a história ela é cíclica, ela se repete, irmãos, constantemente. São as mesmas histórias, as mesmas pessoas maldosas que subtraem, que desejam tirar dos que menos têm. E os 5 primeiros versículos do capítulo 5 apresentam as queixas dessas pessoas que estavam sendo subjugadas aqui, de formas diferentes aqui. Se você prestar atenção, o verso 2, olha comigo, diz: porque havia os que diziam. Verso 3, também houve os que diziam. E verso 3 diz, 2 e 3, e houve ainda os que diziam. As queixas surgiram, não apenas de um grupo, mas eu quero destacar aqui
pelo menos esses grupos aqui que se apresentam nos versos 2, 3 e 4 aqui. Vejam comigo, o primeiro grupo aqui é o grupo que reclamou dos mercadores e dos trabalhadores. Acompanhe comigo, acompanhe a leitura do verso 2. Porque havia os que diziam: somos muitos, nós, nossos filhos, nossas filhas, que se nos dê trigo para que comamos e vivamos. Aqui é o grupo dos mercadores, dos trabalhadores, dos agricultores, irmãos, que haviam deixado suas terras para cooperar com a obra da reconstrução dos muros, mas a crise bateu. Não havia ninguém que cuidasse da plantação. A plantação deixou de ser cuidada, eles estavam cuidando dos muros e faltou comida, irmãos. Faltou comida. Vamos pensar aqui logicamente, se eu tenho dinheiro, eu sou irmão eu sou patrício, eu tenho dinheiro, eu tenho condição, mas agora eu aproveito a fragilidade econômica desse grupo para o quê? Para subtrair, para emprestar, para colocar juros. Percebam, irmãos, a maldade do coração do homem. Aqui o primeiro grupo de pessoas que necessitavam, não havia mais a fonte de renda, eles já não podiam sustentar os seus filhos, e agora eles começam a depender de alguém que tinha recurso, de alguém que podia emprestar e cobrar com juros. Aqui o primeiro grupo, irmãos, dos mercadores, dos trabalhadores. Eis uma situação muito difícil. Pensa comigo, você tem os seus filhos, você está trabalhando na obra, Deus convocou, e você percebe que tem pessoas que usam o contexto para subtrair. Que Deus tenha misericórdia daqueles que têm usado muitas vezes o púlpito como um balcão de mercadoria, e a sua fala como vendedor, para vender salvação, para vender cura, para vender transformação. Esse lugar, o púlpito, é lugar de expor a palavra, entendedores como somos de que a palavra cumprirá os seus desígnios de salvar, de restaurar, de dignificar o homem. É a palavra que transforma, e tão somente a Escritura é apta para restaurar e corrigir o homem. Seja Deus glorificado para sempre. Amém, Senhor. Esses homens usam outros caminhos. Aqui o primeiro grupo. O segundo grupo está aqui no versículo 3, irmãos. Verso 3 diz assim, que esse era o grupo dos fazendeiros. Olha comigo, verso 3, também houve os que diziam: as nossas terras, as nossas vinhas, as nossas casas, o que fizemos, irmãos, com elas? Eles disseram: hipotecamos, para tomarmos trigos nesta o que, irmãos? Fome. Vamos hipotecar as nossas terras, não tem o que fazer. Percebe, irmãos, aqui a crise social estava instaurada. O texto diz que eles estavam hipotecando para ter comida, para sustentar os seus filhos. Esse segundo grupo aqui também enfrenta a escassez do alimento. O fazendeiro aqui, aquele que tinha terra, vamos usar a expressão fazendeiro, o que ele quer? Ele quer sustentar a casa, irmãos. Ele quer sustentar os seus filhos. Ele toma dinheiro emprestado. A inflação, como dizíamos em ascensão, os preços elevados. O que é que eles fazem? Nós temos uma terra, o que nos resta, vamos hipotecar, porque nós queremos comida em casa. Esse é o segundo grupo, dos fazendeiros aqui. Aqui um egoísmo dos judeus perceptível aqui. Olha, irmãos, se você estudar um pouquinho sobre os opressores, Deus ele organiza essa questão acerca do princípio do empréstimo. Se você estudar com calma, não vou ter tempo aqui para falar sobre isso, você estuda o livro de Deuteronômio, capítulo 23, o próprio Deus, ele é contra a prática opressora. Estuda depois em casa, Deuteronômio, capítulo 23, Deus é contra a opressão, de tal forma que ele cria, Deus soberanamente, um ano do jubileu. O ano do jubileu, o princípio do jubileu, era para equilibrar o sistema econômico de Israel. Deus pensa em tudo, irmãos. Para que o ano do jubileu, pastor? Para que os ricos não pudessem ficar ainda mais abastados e os pobres ainda mais destituídos. E o que é que Deus fez? No 50º ano, todas as dívidas tinham de ser perdoadas, todas as terras deveriam ser restituídas aos seus proprietários originais, e todos os seus servos deveriam ser libertados. Irmão, não pega essa palavra para dizer: pronto, agora eu vou ficar devendo, porque tem uma palavra lá em Deuteronômio. Paga o que você deve, meu irmão. Amém? Em nome do Senhor. Deus equaciona, que Deus traz uma lei para os judeus.
Interessante que esse grupo reclama, nós estamos hipotecando. Deus pensa nos detalhes, irmãos. Deus, Ele repreende a usura. Mas há um terceiro grupo aqui, vamos caminhar, irmãos. Era aqueles que sofriam com impostos. E esse grupo é visto aqui no capítulo 4, vamos olhar comigo. Houve também os que diziam: tomamos em dinheiro emprestado para o tributo do rei sobre as nossas terras e as nossas vinhas. Irmãos, pensem comigo, Judá, como todas as demais províncias da Pérsia, tinha que pagar impostos, pagava impostos. Era comum aqui, o imposto não era perdoado, era necessário pagar. Pensa comigo, eles abandonam as terras, abandonam o contexto deles para o trabalho da reconstrução dos muros. O imposto chegava, como chega, irmãos, para todos nós, mensalmente. Eles deveriam pagar. Aqui, irmãos, Neemias identifica o problema. Olha aqui para mim, querido, todos nós temos problemas. E nós precisamos identificar os problemas. Há muita gente que pega o problema e bota debaixo do tapete, que faz vistas grossas. Nós somos crentes, nós temos problemas. Nós somos igreja, nós temos problemas. Porque a igreja ela é constituída por pessoas imperfeitas. Nós temos problemas, irmãos, mas nós precisamos, com muita sabedoria, identificar o problema. Mas há uma segunda coisa: Neemias não apenas identifica, Neemias resolve. E seja Deus glorificado para sempre por isso, amém, irmãos? Neemias resolve. Como nós identificamos isso, pastor? A partir do versículo 6, Neemias resolve o problema. É interessante, irmãos, que o versículo 6 diz assim, eu queria que toda igreja pudesse ler comigo, toda igreja bem forte, irmãos. Ouvindo eu, pois, o seu clamor e estas palavras, eu vou repetir, irmão, sozinho. Ouvindo eu, pois, o seu clamor e estas palavras, muito me aborreci. Como assim, pastor? O líder está com raiva? Sim, ficou aborrecido. Gente é gente, irmãos. Tem gente que pensa que líder é o tempo todo no céu, orando. Oh Deus, líder fica aborrecido, irmãos, porque nós somos seres humanos. É verdade ou não é, irmãos? No dia que você não ficar aborrecido por alguma coisa, quem estiver ao lado dessa pessoa pode providenciar o cortejo, porque já foi. Pensa na pessoa mais piedosa que você conhece aí, ela se aborrece. É piedosa. Eu não vou citar não, mas eu tenho uma irmã que para mim é a mais piedosa das piedosas que eu conheci, é ela. Mas ela também fica aborrecida, como todos nós. Nós passamos por isso. Neemias ficou brabo. Eu gosto de ler a palavra imaginando, eu fico até imaginando Neemias aqui, rapaz, são uns fariseus, são uns cabrazinhos sem escrúpulo. Isso é o xingamento do reformado, tá, irmãos? Incircunciso. O crente só pode falar assim, tá, irmãos? Naqueles outros não, aquele é de ímpio, esqueça. Ele ficou bravo, irmãos, ele ficou com raiva, ele ficou aborrecido. O que é que nos traz o aborrecimento? As injustiças. Injustiça gera no coração da gente aborrecimento. Nós ficamos bravos, ficamos inquietos, ficamos muitas vezes angustiados. E o que é que Neemias faz? O grande problema, irmãos, é que tem muita gente que fica aborrecido e se isola. Neemias resolve. Crente resolve. Quer dizer a palavra? Antes de você apresentar o seu culto no altar a Deus, o que é que você deve fazer, irmãos? Deixa lá a tua oferta. É isso que diz a palavra, irmãos? Resolve com o teu irmão e depois volta para adorar. Você entendeu isso? Amém, irmãos? Quem está dizendo isso não é o pastor Felipe, é a palavra. Crente resolve, crente ora, crente é crente. Neemias identifica o problema, mas Neemias resolve, irmãos. Neemias percebeu os problemas e mais, ele percebe que são problemas significativos e urgentes, precisam ser resolvidos. Tem muita gente postergando, protelando. Tem pai que protela, tem mãe que protela, tem líder que protela, tem pessoa no ambiente de trabalho que posterga, não encara, não resolve. Irmãos, o verdadeiro líder é aquele que identifica e resolve, irmãos. Dá trabalho, mas tem que ser resolvido. O que é que Neemias faz? Vamos pensar comigo. Neemias interrompe a reforma.
dos muros. Vamos parar aqui, parou tudo. Vamos resolver esse negócio. Eu tenho que resolver essa demanda. Tem problemas aqui. Ele interrompe a reforma dos muros para ouvir, para ajudar, para resolver o assunto. E Neemias toma algumas decisões. Vejamos, o texto é autoexplicativo. Verso 6 nos diz: eu me aborreci, eu tomei a decisão de resolver. Tem um autor chamado Frank Schaeffer, não é Franz Schaeffer, mas é Frank Schaeffer. Ele diz o seguinte, que me chamou a atenção a frase dele: há momentos em que qualquer pessoa com um pingo de princípio moral deve ficar profundamente irritado. Eu vou repetir, há momentos na vida que com um pingo de princípio moral essa pessoa deve ficar profundamente irritado. Nós já passamos por isso. É verdade ou não é, irmãos? Que nós enxergamos um problema e falamos: não pode acontecer isso, não deve acontecer isso. Isso traz algumas inquietudes à alma. O que é que Neemias faz? Neemias resolve. Quero terminar a ministração desta manhã apontando para a gente como Neemias resolve esse problema. Primeira coisa, Neemias repreende com sabedoria. Vejam comigo o verso 7, irmãos. Olha que texto abençoado. Ele aborrece, mas o seu aborrecimento não furta de Neemias o quê? Sabedoria. Eu tenho pedido a Deus: Deus, me dá sabedoria. Peça a Deus, irmãos, sabedoria. Amém, irmãos? Olha o que diz o texto. Olha o verso 7. Depois de ter considerado comigo mesmo, repreendi os nobres, os magistrados, e lhes disse: sois usuários cada um para com seu irmão, e convoquei contra eles um grande ajuntamento. Percebam, irmãos, a palavra aqui repreender, fui estudar essa palavra, indica aqui uma admoestação. Comumente as pessoas falam assim: quando se repreende, irmãos, está brigando. Não, irmãos, é admoestando, ajudando, cooperando para o crescimento do irmão. O texto diz aqui, irmãos, vocês estão, na nova tradução linguagem de hoje, do verso 7, a tradução diz assim: vocês estão explorando seus irmãos. E Neemias repreende com sabedoria o comportamento inadequado. Esse comportamento deveria ser mudado. Aqui diz aqui o texto: eu chamei os magistrados, eu chamei os nobres. Precisamos tomar uma atitude, precisamos agir, precisamos tomar uma postura de irmãos em Cristo, em nome do Senhor. A primeira coisa que Neemias faz é que Neemias, ele repreende com sabedoria. Ele chama os líderes aqui: gente, vamos tomar uma atitude aqui. Vocês estão explorando os irmãos. Vocês não podem fazer isso. Vocês estão tratando irmãos com crise financeira, com usura, com egoísmo. Vocês estão subtraindo. Sabe o que Neemias disse? Eu quero que vocês entendam o contexto aqui. Neemias disse assim: olha, vocês acusam os não-judeus de opressores, mas os ímpios de opressores. Vou contextualizar. Mas dentro da igreja vocês estão oprimindo os irmãos em Cristo. Vocês estão apontando quem não é circuncidado de opressor, mas vocês que foram circuncidados, vocês estão oprimindo os que necessitam de cuidado. Vocês entenderam aí, irmãos? O líder repreende, o líder admoesta. Olha aqui para mim, querido: se você tem chamado por Deus para a liderança, tenha uma liderança sábia, em nome do Senhor. Repreenda aquilo que precisa ser repreendido. E aí, você que está sendo repreendido, tenha humildade no coração, em nome do Senhor, para receber a repreensão, a admoestação. Irmãos, toda a liderança foi constituída por Deus. Se você crê nisso, diga amém. Eu creio. Nós somos boca de Deus aqui. Às vezes, irmãos, os magistrados e os nobres, eles estavam sendo repreendidos por Neemias. Quem gosta de ser repreendido, irmãos? Nós vemos hoje um contexto de relações extremamente superficiais. Relação profunda, uma relação que o irmão chamou outro irmão e diz assim: eu não concordo com isso, está errado, meu irmão. Olho no olho, sem milindres, sem medo, sem pisar em ovos. Isso é igreja, irmãos. Ou eu estou entendendo errado o que é essa igreja? É igreja. Repreender, hoje vive-se um contexto que não pode repreender. E tem uma falazinha aí, meus irmãos, que eu repreendo: você não tem lugar de fala. Pensa comigo.
Paulo, ele foi casado? Quem estuda a palavra? Paulo foi casado, irmãos? Que eu saiba, não. Ninguém nunca apresentou na Bíblia a mulher de Paulo. Paulo foi casado? Se tem uma pessoa que falou sobre casamento, quem foi? Paulo. Se Paulo vivesse hoje, algumas frentes iriam dizer: Paulo, cale-se, você não tem lugar de fala. Os princípios morais, eles estão estabelecidos na palavra, irmãos. E quem vive a palavra, quem ama a palavra, quem subscreve a palavra, quem reproduz a palavra, tem autoridade. Porque a autoridade e o poder e a suficiência vem somente da palavra. Se você crê nisso, diga amém, eu creio. Neemias repreende com sabedoria. Neemias chama a liderança. E por fim, irmãos, para a gente caminhar aqui para o final, terminar a palavra, Neemias não apenas repreende, Neemias tomou atitude além dessa repreensão. Olha o que Neemias faz, olha comigo, a partir do verso 8. A partir do verso 8, vejam bem, Neemias ele pede aos ricos que devolvam as propriedades tomadas, que restituam parte dos juros cobrados sobre empréstimo de dinheiro, de trigo, de vinho e de azeite. Vamos acompanhar comigo, a leitura é mais extensa um pouco, mas é necessário para que entendamos que Neemias, além de identificar, além de repreender, Neemias traz aqui atitudes. Irmãos, se a repreensão não gera comportamento transformado, essa repreensão de nada vale. Olhem comigo, verso 8, vamos acompanhar comigo a leitura? Disse-lhes: nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos às gentes, segundo nossas posses, e vós outra vez negociaríeis vossos irmãos, para que sejam vendidos a nós. O que é que eles fizeram? Eles se calaram, eles não tinham o que responder. O argumento, um bom argumento, um argumento dirigido por Deus, é um argumento que não tem réplica, irmãos. Deus que está direcionando o líder aqui, Neemias. Olha, diz a palavra, disse mais: não é bom o que fazeis. Porventura não devíeis andar no temor do nosso Deus? Cadê o temor a Deus? Vocês não podem fazer isso. Por causa do opróbrio, da vergonha dos gentios, os nossos inimigos. Queridos, quem são os nossos inimigos? Os gentios. Vocês não são inimigos, vocês são patrícios, irmãos de uma só nação. Também eu, meus irmãos, meus moços, lhes demos dinheiro emprestado a trigo, demos de mão a esse empréstimo. Devolvam. Olha, diz a palavra, o versículo 11, irmãos: restitui-lhes hoje, vos peço. O líder é aquele que aponta caminhos, irmãos, com humildade, com graça, com sabedoria. Eu peço, restituam as terras. Eu peço a vocês que estão subtraindo, restituam a essas pessoas as vinhas, os olivais, as suas casas. Façam isso. Como também o centésimo do dinheiro, do trigo, do vinho, do azeite, que exigistes deles. Não façam isso. Restituam, devolvam, usem de misericórdia. O que eu penso, irmãos, é que esses ricos aqui, eles estavam mais preocupados com seus bolsos do que o próximo, do que ajudar, do que caminhar. Deixa eu fazer aqui um paralelo, permitam, irmãos. Muitas vezes há pessoas assim na igreja, estão preocupadas com a sua economia, com a sua vida, com os seus recursos. Às vezes tem pessoas no meu banco que não tem nem o que comer em casa. Como é que eu sei disso, pastor? Se aproximando, irmãos. Sabe o que a parábola do bom samaritano nos ensina? O samaritano se aproximou daquele moribundo. Quem se aproxima identifica o problema. Quando as nossas relações são superficiais, distantes, frias, nós não nos aproximamos. O paralelo é esse. É aquele crente que vem domingo à noite, canta algumas músicas, levanta as mãos, subtrai a mensagem, até pontua: isso é bom, isso não é bom, isso é interessante, não é interessante, e vai embora. Isso não é ser igreja. Ser igreja é se aproximar, ser igreja é identificar, mas ser igreja é resolver os problemas para a glória de Deus, em nome do Senhor. Sabe o que Neemias faz? Devolvam. Irmãos, mexer com o bolso do outro é bronca, irmãos. Você mexe com o seu, você diz assim, eles podiam ter dito também: o dinheiro é meu, eu faço o que eu quero. Tem crente egoísta também, eu faço o que eu quero com o meu dinheiro. Neemias faz: devolvam, não façam isso. Irmãos, eu penso, e o texto me reclama isso ao meu coração, essa compreensão, que Neemias vem aqui com a autoridade de Deus, irmãos.
Eu tenho que fazer isso em oração, debaixo da graça de Deus. O que acontece? Vamos fechar o texto. Olha o que acontece, irmãos, quando ele pede para que os ricos devolvam suas propriedades tomadas com usura e restitua os menos abastados e favorecidos. Eles concordam com Neemias. Olha o verso 12. Então responderam: restituir-lhes-emos e nada lhes pediremos. Irmãos, mais do que restituir, eles vão dizer: mudaremos a postura, não iremos pedir mais, faremos assim como dizes. O que é que Neemias fez? Então Neemias te chama a liderança espiritual. Vem cá, vocês vão se comprometer não só comigo, mas vão se comprometer diante dos sacerdotes. Olha o texto, termina dizendo o seguinte: então chamei os sacerdotes e os fiz jurar que fariam segundo prometeram, seja Deus glorificado para sempre. Sabe o que Neemias faz? Eu quero que vocês possam oficializar a promessa de vocês diante da liderança espiritual. Vem aqui, sacerdotes. Eu quero fechar essa palavra, irmãos. O verdadeiro líder é aquele que identifica e resolve os problemas. E aqui a aplicabilidade dessa palavra, ela é extremamente vasta. Você como um pai, qual é o problema da sua casa? Pensa um pouco aí, identifica. Você precisa resolver. Você como mãe, qual é hoje o problema da sua casa? Identificou? Resolva. Você como filho, qual é o problema do seu lar, da sua relação com seus pais? Identificou? Resolva. Irmãos, resolver dá trabalho, é conversa. Às vezes é exortação, repreensão, como Neemias fez. Vamos pensar mais. Querido, você como líder do seu pequeno grupo, da aula da EBD, da escola, da liderança que Deus lhe confiou aqui nesta igreja, qual é o problema? Identificou? Resolva. Mas não resolva a moto próprio, com assodamento, com carnalidade, com pensamentos humanos. Verdade que é impossível se desvencilhar deles, mas peça a Deus graça, sabedoria, unção. Faça isso em oração. Curve-se diante de Deus, prostre-se diante de Deus, ore, porque nós somos instrumentos. É Deus o dono da obra, é Ele que faz como lhe apraz. Ele é soberano, Ele é Senhor. O vento de Deus sopra onde Ele quer, não sabemos de onde vem nem para onde vai. Ele é o Senhor da obra, Ele é soberano, e nós devemos nos submeter ao Senhor. Aleluia. Neemias se submete, e Neemias faz conforme a vontade de Deus. Amém, irmãos? Que Deus aplique essa palavra ao coração da gente. Neemias repreende com sabedoria, Neemias identifica, e Neemias resolve o problema. Eu lhe convido a se colocar em pé em nome de Jesus. Vamos orar, irmãos, gratos por essa palavra. Oremos ao Senhor. Deus de graça, muito obrigado, Deus, por tua palavra. Muito obrigado pelo teu ensinamento nesta manhã, Deus. Eu te peço, ó Deus, nos dar um coração humilde, Pai, para que possamos entender a tua palavra, Pai. Eu te peço mais, Deus, livra-nos de nós mesmos, porque o nosso coração é enganoso, Pai. Nós nos enganamos muitas vezes. Ó Deus, livra-nos de um comportamento como esses nobres e esses ricos aqui, que estavam violando a tua lei, Deus, com usura, com egoísmo, com maldade, Pai. Livra-nos dessas posturas, ó Pai. E, ó Deus, que possamos ter uma caminhada cristã mútua, recíproca, amorosa, verdadeira, porque a tua palavra nos diz em Colossenses 3,14 que o amor é o vínculo da perfeição, Senhor. O amor é o mais nobre, a mais nobre atitude. Amar é a mais nobre atitude. Que possamos amar, ó Deus. Enche-nos de amor, ó Pai, e de misericórdia e de graça. Assim eu oro e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.